Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, tudo bem com você? Espero que você esteja bem aí, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. Hoje nós vamos fazer um bonito trabalho aqui. Nós vamos falar sobre a valorização emocional, né? O que será isso? O que será essa perspectiva da valorização? O que será que as pessoas acabam, né, acabam agindo de formas onde acaba se desvalorizando? Vamos entender essa noção e principalmente aquilo que acaba impedindo a boa fluidez dessa dinâmica. Então vamos aqui, 20 e poucos minutos, aqui uns 25 minutos, nós vamos falar sobre tudo isso e também, né, mergulhar nesse tema para que você tenha condições de começar a pensar o que você precisa mudar na sua vida para seguir adiante, se valorizar, para compreender essa perspectiva do valor dentro de si, né? Então vamos falar sobre isso. Se você não me segue nas redes sociais, no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574 e no Instagram como Leo Alves _Las. Então vamos lá, vamos direto ao tema, porque hoje é um assunto interessante que daria para a gente ficar horas aqui falando sobre isso, porque é um tema muito importante que engloba diferentes setores da vida e o quanto que, se porventura nós não damos a devida atenção para esse aspecto, muitas vezes nós até adoecemos, para você ter ideia. Vou citar aqui alguns exemplos, vou trazer alguns casos aqui para que você possa compreender como que isso impacta no nosso dia a dia, né? Então, veja só, valorização emocional. Quando nós temos alguma dificuldade para compreender essa perspectiva da valorização, existe toda uma dinâmica interna que acaba trazendo para a gente sérias dificuldades ali da gente lidar com a vida, com a fluidez da vida. Essa dificuldade de lidar com a fluidez da vida, que é, de repente, por exemplo, está num trabalho, não está gostando do trabalho. Aí você pode muito bem, se essa fluidez ela estiver acontecendo na sua vida, você pode muito bem procurar um outro trabalho. E aí as pessoas já começam a colocar as questões, né? Puxa, mas esse trabalho é perto da minha casa. Mas será que eu vou ter essa garantia aqui? Ou será que eu vou encontrar um trabalho que é para ganhar menos? Então as pessoas mesmo já vão colocando limitações. E isso está diretamente relacionado com essa dificuldade de fluir na vida, né? E quando você flui na vida, você consegue, essa perspectiva da valorização, ela também flui, ok? E não é só no campo profissional, é também no campo afetivo, é no campo da saúde financeira, até da saúde física. Porque muitas vezes nós temos certas dificuldades de deixar fluir as coisas. E com essas dificuldades de deixar fluir, que em muitos casos está diretamente ligado com o fato de questões do passado, ou seja, sofrimentos do passado, que trazem essa perspectiva ali de uma dificuldade expressiva de lidar, né? Então, por exemplo, e aí a gente acaba se pegando em situações, né? Acabamos nos pegando em algumas situações que acabam nos deixando muito vulneráveis, né? Existe situações que acontecem na nossa vida que gera um registro emocional tão forte e doloroso que a gente nunca mais quer lidar com aquilo. Quando nós não queremos lidar com aquela situação mais, nós começamos a evitar de passar por algumas determinadas situações, justamente para que essa questão ela não torne a acontecer, né? Então, por exemplo, alguém que passou por uma situação delicada de uma perda financeira, um período de desemprego, ou de falência, uma situação de vida onde as coisas ficaram apertadas. Geralmente a pessoa ela registra aquela informação de tal forma
que muitas vezes existe aquela situação onde a pessoa ela começa, ela retoma a vida, ela segue adiante, mas ela fica com medo de dar um passo mais ousado, entende? Perdão. Então, quando ela tem esse medo de dar esse passo mais ousado na vida, eh, a pessoa ela começa a se apegar em situações. Certa vez uma paciente me contou que ela passou por uma situação na vida muito delicada. E essa situação na vida, ela correu o risco até de perder a residência em que morava, né? O apartamento em que morava. E era uma situação muito delicada. E ela me contava que da época que as coisas estavam fluindo mais, ela tinha um perfume que ela gostava muito, um perfume caro que ela gostava muito. E ela guardava um restinho desse perfume para não acabar. Então veja só, essa dinâmica é uma dinâmica que sem querer essa pessoa ela acabava por ter uma certa dificuldade de conseguir elaborar a dor que aconteceu com ela, e a partir do momento que ela elaborou essa dor, né, ou estava em vista de elaborar essa dor, né, eu fiz a sugestão para ela, eu falei assim, olha, pega esse restinho de perfume e passe ele inteiro, mesmo que você não tem hoje, e hoje ela está muito, muito melhor do que já esteve num período de baixa, ela reconfigurou a vida e está indo muito bem. E agora tem que dar passos que são mais ousados na vida. Só que na hora que ela pensa em dar esse passo, vem a sensação de limitação que ela passou na vida. O perfume simbolizava o quanto que ela estava presa naquela ideia da escassez ainda. Então essa escassez era muito forte para ela. E o perfume ali simbolizando que ela não ia apertar os últimos spray ali daquele perfume para não terminar, para não acabar. Então, é como se ela dissesse assim: eu não vou usar esse restinho para não acabar, porque eu sei que eu não vou conseguir comprar outro. Mas isso era inconsciente. Ela não tinha essa consciência, ela não verbalizava isso. Isso era inconsciente a partir do ponto de vista que ela olhava para essa dimensão e entendia que ela não teria condições de comprar. Certamente, hoje ela já tem condições de comprar um novo perfume. Ela só não se autorizou ainda a comprar, mas certamente ela irá. E isso vai gerar uma dinâmica onde ela vai transitar por essa perspectiva dentro de uma estrutura onde seguramente ela vai se autorizando a viver novas experiências. Então perceba que onde nós estamos, os desafios que nós precisamos seguir em frente, as situações que nós precisamos elaborar, está diretamente relacionada com o fato de olhar para essa situação e perceber assim, olha, eu posso trabalhar dentro de mim para que eu possa me permitir viver algumas situações. Porque se eu não me permitir viver algumas situações, eu não quebro eu não furo essa bolha que me impede de crescer. Porque todo crescimento, seja onde for, né, ele também tem uma grande perspectiva de ousadia, né? E essa ousadia, muitas vezes, é acessar um cliente, é em busca de um novo trabalho, é, a- a- é melhorar a qualidade de vida da família, né? Reformar a casa. Então tem várias questões que você tem um sonho e que eu gostaria que você pensasse nessas questões justamente para a gente fazer esse movimento hoje aqui.
Porque a partir do momento que você começa a identificar, olha, onde minha vida não está fluindo, né? Onde minha vida está com essa dificuldade de fluidez. É por isso que eu quero que você olhe para essa questão e entenda muito bem que a dificuldade de fluir, ela é muito tensa, muitas vezes angustiante, né? E porque a pessoa ela sente objetivamente essa limitação. Só que eu quero que você avance nessa perspectiva e comece a olhar para todas essas dinâmicas e pense assim, puxa vida, se eu tenho essa dificuldade, né? Eu posso muito seguramente olhar para essa questão e começar a trabalhar o meu emocional para que eu tenha condições de transitar por esse cenário, né? Então vamos pensar nisso, porque essa dinâmica, essa limitação, essa falta de valorização na vida, né? Ela traz muitos prejuízos, né? Por exemplo, uma falta de valorização na parte pessoal, muitas vezes a pessoa ela vai sentir isso na parte afetiva, por exemplo, né? Então, geralmente, vem uma determinada mulher, me diz assim, meu marido não olha para mim. Ou um homem dizendo, minha esposa não olha para mim, ou minha namorada não está me dando atenção. O que nós vamos trabalhar ali? Será que essa pessoa que está reivindicando uma atenção, onde será que essa pessoa, onde está faltando essa atenção para ela? Entendeu? Ou seja, esta pessoa reclama que o marido não dá atenção. Onde será que falta a atenção que ela deve dar para ela? Entende como funciona a questão? Porque a partir do momento que esta pessoa começa a dar atenção, o parceiro ou a parceira, inevitavelmente, vai olhar mais. E se não olhar, vai acontecendo um processo de discrepância, né? E aí, certamente, se você está se valorizando, se você está se cuidando, ok? E a outra pessoa não acompanha, em algum momento é necessário ter uma conversa, não para separar, mas para conversar e acertar e falar, puxa vida, olha, tem coisas aqui que estão acontecendo, nós estamos muito distantes. Essa conversa ela precisa acontecer, né? Então percebe que a valorização ela permeia tudo. Ela permeia na maneira como você olha para a vida, na maneira como você cuida de si, na maneira como você olha para a sua vida, né? No quanto que você olha para a sua profissão, né? Quantos profissionais que muitas vezes me procuram, por exemplo, dizendo assim, Léo, eu quero dar uma atenção especial para minha empresa, eu quero fazer a empresa crescer. E aí eu digo assim, ok, então vamos lá, vamos trabalhar. Como que faz a empresa crescer? Olhando para si e se valorizando. Primeira coisa, lição básica, tá? Lição absolutamente básica. Antes de olhar para a empresa, nós vamos olhar para a pessoa. Isso é parte, por exemplo, da consultoria que eu dou para empresários, por exemplo. Né? Quando o empresário chega lá, olha, Léo, eu quero trabalhar o meu emocional, mas eu reconheço que eu preciso trabalhar o meu emocional, mas eu quero fazer a empresa crescer. Ok, nós olhamos para a saúde emocional da empresa, mas vamos olhar para a saúde emocional do dono ali, você, percebe? Ou até mesmo alguém que fala assim, puxa, Léo, eu tenho um sonho de chegar em determinada posição, né? Na empresa, ok, tudo bem. Então, como que está a sua valorização? Percebe? Porque a valorização, ela é a autorização inconsciente para que você vá adiante na vida. É essa autorização que vai te abrir um caminho para que você siga em frente. Entende?
Então eu quero que você pense aí, você que está em casa, no apartamento, no trabalho, eh, no sítio, né? Você que está na academia, tem pessoa que me assiste fazendo exercício na academia, no carro. Eu quero que você pense numa questão, que você quer colocar energia, tá? Então, olha, pode ser afetivo, pode ser trabalho, pode ser relacionamento com o filho, qualquer coisa que você quer colocar energia e você quer avançar, você quer superar. Veja só, aí geralmente as pessoas me perguntam, né? Ah, Léo, eu quero. Nossa, tem uma coisa que eu quero melhorar. Eu quero que meu marido tenha mais atenção com a casa. Não, ó, sinal vermelho aqui, tá? Você tem que pedir pra você, não pedir pra outra pessoa melhorar. É pedir pra você melhorar, tá? A gente não muda o outro. Eu que trabalho com pessoas, eu sou um facilitador para que a pessoa, para trazer ferramentas para a pessoa se transformar. Eu mesmo não transformo ninguém, né? O meu trabalho é de ser uma ferramenta aqui nesse plano para que as pessoas se transformem. Mas é a pessoa que se transforma, não eu transformo a pessoa, percebe? Eu mesmo que trabalho com terapia não consigo fazer isso. Então por que que você vai pedir para mudar o outro? É para mudar você, tá bom? Então, olha, vamos lá. Separa uma coisa, né, que você quer realmente transformar na sua vida. Mentaliza agora essa coisa, né, que você quer. Olha, eu quero melhorar, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, eu quero ser promovido, eu quero abrir uma empresa, eu quero melhorar minha empresa. Eu quero ter mais pacientes, eu quero ter mais clientes. Eu sou profissional de educação física, eu quero ter mais alunos, de personal. O que será que você quer, né? Eu tô querendo que minha tosse passe. Ela vai passar. De hoje para amanhã já vai passar. Ó, tá saindo já, né? Drenando coisas, drenando questões emocionais aqui, né? Veja, a gente não tá livre, a gente trabalha com isso, mas também sente. Então, veja só, a partir do momento que nós olhamos para isso, olha agora para essa questão, tá? Agora, olha para essa questão, eu quero que você imagine que você está agora com esse pensamento, imagine que esse pensamento, ele vai descendo gradativamente e alcança o seu chakra cardíaco, que é o seu aqui, na região do seu coração, tá? Imagine, geralmente, para quem tem um pouquinho mais de facilidade de sentir, algumas pessoas descrevem assim, Léo, na hora que traz para cá, parece que eu me acalmo. Olha que interessante. Parece que eu me acalmo, porque é aquilo que você quer transformar, que você sabe muito bem. Olha, eu quero ter mais pacientes, quero aquilo outro. Tudo isso corresponde a algo que você quer transformar na sua vida, que você quer colocar movimento na sua vida. Só que você precisa fazer o quê? Você mentaliza e entrega. E para onde você vai entregar? Para o seu coração. Quando você entrega para o seu coração, aqui você precisa se soltar. Algumas pessoas, quando fazem essa mentalização, olha que coisa mais simples. Você pensa, imagina que esse pensamento está descendo e fica aqui, nessa região do peito. Olha que coisa simples. Na hora que você faz isso, você solta, você entra no fluxo do divino. Ok? E o fluxo do divino é absolutamente poderoso. Eu estou usando essa terminologia, o fluxo do divino, em respeito a todas as religiões, né? Não importa se você é de uma religião, de religião A, B, C, D, E, qualquer crença, ok? Isso não tem a ver com religião, isso é um exercício bioenergético. Porque que você, na hora que você traz para cá, você começa a perceber muito bem que que esse pensamento ele pode ser solto. Nós podemos pensar e soltar. Quando nós fazemos isso, né, está aí, depois você pesquisa sobre a física quântica, o que é o soltar na física quântica, o que é, eu vou usar um nome técnico, colapsar a função de onda na física quântica. Pesquisa lá, colapso da função de onda, tá? Pesquisa, estuda um pouquinho para você ver. Isso é física, ok? Isso não é nenhuma crença.
Isso é física. No momento que você faz isso, você pensou e soltou, você entra em ressonância com o fluxo da vida, com o fluxo do todo. Isso você pode utilizar para tudo. E tudo aquilo que é construtivo, ok? Ou seja, Léo, existem pessoas que utilizam desse subterfúgio para algo que não é evolutivo? Lamentavelmente, sim. Mas isso, a pessoa já está em um processo de desequilíbrio muito significativo, né? Então, por isso que eu nem conto com isso. Claro que tem pessoas que fazem isso, fazem, né? Mas muitas vezes, o que que acontece? A pessoa já está no processo de desequilíbrio e é aquele princípio máximo, né? Tudo que a gente faz, a gente volta, sempre volta. Se a gente emana algo, esse algo vai voltar. Se você quer bem a alguém, esse bem volta para ti. Se você deseja que uma pessoa evolua, cresça, você tem muitas vezes liberação desse processo de crescimento em alguma área da sua vida. E muitas vezes não é nem a pessoa que você ajudou que vai te ajudar, né? Geralmente não é. Tá entendendo? Então, quando você pesquisa lá na física quântica, joga lá, física quântica, colapso da função de onda. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Hélio Couto, que tem um curso fantástico a respeito de física quântica que dá para você assistir e com exemplos muito claros e práticos a respeito do quanto que essa perspectiva ela é, ela é muito real no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aquele caso que eu trouxe para vocês agora ainda há pouco, da moça que não espirrava a última fragrância do seu perfume com receio de acabar, o que que ela está comunicando para o universo? Olha, eu não vou espirrar, logo não vou usar para não acabar. Ou seja, o que fica registrado? Acabar. Entende? Escassez. É isso que é emanado para o universo. E aí, quando ela pensa nisso, é mais escassez que ela traz para ela. Então, isso ocorre. E é exatamente assim que este processo ele acontece dentro de nós. Então, perceba que a questão ela é uma questão complexa, mas dá para a gente traduzir, simplificar, gerar um poder de síntese para que a gente possa aplicar na nossa vida. Porque eu quero ver você bem, eu quero ver você realizando seus sonhos, eu quero ver você crescendo, sendo promovido, fluindo na vida, crescendo, resolvendo problemáticas. De repente você se meteu aí num problemão financeiro, né? E esse problema financeiro faz com que você olhe para toda essa questão e tenha certa dificuldade de processar essa questão, né? Mas se de repente você começa a falar assim, puxa, o que que eu preciso aprender com isso, né? Ao invés de você ficar preocupada, pensa assim, o que será que eu preciso aprender com isso? E qual a solução o universo vai emanar para mim? Quando você faz isso, de repente, no mesmo dia, ou passa mais um dia, 2 dias, vem uma solução. Aparece uma oportunidade. Você consegue avançar num determinado ponto. Entende? Ou pode ser que demore um pouquinho mais, mas certamente essa solução ela vem. E a solução, muitas vezes, não é uma solução completa, mas já é uma organização para que você comece a fazer um ciclo, uma virada, uma guinada para seguir em frente. Percebe? Então vamos olhar para isso, porque eu quero ver você bem. Eu quero ver você fluir nessa vida, tá bom? Então olha, recapitulando, faz o pensamento, traz para o coração e solta.
Quando você soltar, certamente você vai sentir um alívio, tá bom? Esse é meu recado de hoje, programa Luz e Cura, toda segunda-feira, às 10h30 da manhã. Um grande abraço. Até logo.